Seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço pequenino onde nós pensamos um pouco sobre as notícias, aquelas que têm causado mais impacto e que nós queremos olhar para elas do ponto de vista cristão, como pessoas que seguem a Jesus Cristo, tendo a Bíblia como a sua base de fé e de prática. Notícia que agora está, digamos, na boca de toda a gente já há algum tempo. É um assunto que vem tomando conta da imaginação, digamos, já há meses, mas que vai se tornando cada vez mais impactante. É a questão da vacinação para a resolução desta pandemia que nós estamos a viver. Finalmente temos um plano nacional para vacinar, temos a informação de que vão chegar a Portugal 22 milhões de vacinas e a informação de parte da DGS de que toda a população residente poderá ser vacinada. Até quando isto demora um bocadinho, mas pronto, mas todos poderão receber a vacina. É interessante porque, pronto, a verdade é que a corrida à vacina é muito grande. Nós temos informação de que há 57 vacinas a serem testadas, há 136 testes em andamento em 37 países diferentes. E destas 57 vacinas, 13 estão na fase 3, na fase, digamos, mais avançada de testes. Após os testes todos, nós temos ainda duas fases. Há uma fase de aprovação limitada e há uma fase de aprovação geral. O objetivo normalmente é que as vacinas possam ser utilizadas quando elas completaram as 3 fases de teste e as 2 fases de aprovação, ou seja, devidamente estudadas e avaliadas pelos especialistas, elas têm aprovação para utilização geral. Quantas vacinas chegaram a esta fase de aprovação para utilização geral? Nenhuma, por enquanto. Nós temos neste momento 7 vacinas que passaram pelas 3 fases de teste, que apresentaram os primeiros estudos, 7, e que foram aprovadas para utilizações específicas, mas nenhuma ainda para utilização geral. Temos a informação de que em Portugal nós vamos receber 22 milhões de vacinas de 4 origens diferentes. E aqui começa a surgir as dificuldades, porque as vacinas não são iguais. Nós vamos receber, por exemplo, cerca de 1,8 milhões de vacinas da Moderna e 4,5 da Pfizer. Estas duas vacinas são relativamente semelhantes, elas são baseadas na tecnologia do RNA mensageiro e, portanto, são próximas. É uma tecnologia desenvolvida desde a década de 90, muito promissora. Estas vacinas têm testes apresentados da fase 3 com 90 e qualquer coisa por cento, 92, 94, 95% de eficácia e, portanto, dariam uma segurança bastante grande. Mas também vamos receber 6,9 milhões de vacinas da AstraZeneca, que é baseada num ADN, portanto, é um vetor viral não replicante, portanto, é uma tecnologia diferente, tecnologia semelhante usada pela Johnson & Johnson, que usa o chamado ADN 26. Estas vacinas têm tido resultados diferentes na fase 3. Por exemplo, a AstraZeneca teve, na utilização de 2 dosagens, cerca de 60% de eficácia. Num outro teste em que se usou apenas meia dose e depois uma dose inteira, 90% de eficácia. E a pergunta é: qual é a dosagem que vai ser usada aqui e quantas vezes? A Johnson & Johnson, estamos à espera dos resultados, mas também vamos receber 4,5 milhões de unidades para vacinação em Portugal. E a pergunta que se coloca aqui é, afinal, que vacinas é que vamos tomar? Porque não vamos todos tomar o mesmo tipo de vacina. A informação que tem sido dada é de que a vacina para a nossa realidade portuguesa vai ser universal, voluntária e gratuita. Este é o grande slogan. É curioso realmente este slogan. Primeiro, universal significaria que todas as pessoas iriam ser vacinadas, o que dificilmente vai acontecer. Os próprios estudos nos dizem que nós precisaremos de, cerca de 60% das pessoas sendo vacinadas para termos 80% de imunidade geral no país, para dar-nos alguma tranquilidade em relação a esta situação. O que quer dizer que muito dificilmente nós podemos afirmar categoricamente que todas as pessoas vão ser vacinadas, ou seja, universal, entre aspas, porque não será universal. Voluntária, esta é a informação que temos. Bem, por enquanto, ainda não foi determinado que as pessoas vão ter obrigatoriamente que fazer vacina. Mas
já existem uma série de informações de que as pessoas não são obrigadas a tomar a vacina, mas se não fizerem, vai haver uma série de limitações. Estas limitações poderão ter desde dificuldade em termos de viagem, dificuldade em termos de acesso a certos locais e, eventualmente, limitação no que diz respeito ao trabalho. Ou seja, universal, ela dificilmente será, porque nem toda a gente vai tomar. Voluntária, quanto basta. Ou seja, é voluntária, mas em algumas situações as pessoas, calhar, vão ter mesmo que ser obrigadas a fazê-la, porque não vão poder fazer uma série de outras coisas se não fizerem a vacina. Gratuita. Você realmente acha que a vacina é gratuita? Ainda acredita que nós não vamos pagar nada por ela? Bem, você não vai ter que pagar neste momento para ir fazer a vacina. Você vai ter a noção de que a vacina lhe foi dada gratuitamente. Mas a vacina vai sair do nosso bolso. Evidentemente que alguém tem que pagar. E se os Estados vão pagar por ela, eles depois vão receber este dinheiro através dos impostos, que já são altíssimos. Mas nós vamos ter que pagar, assim como vamos ter que pagar outras coisas, como por exemplo as dívidas do novo banco, e nós já sabemos tudo isto. Curioso, interessante e talvez preocupante. Aqui uma pesquisa feita recentemente diz que 27% da população, apenas 27% da população, está disponível para tomar a vacina já. Ou seja, a vacina chegou, quer tomar? Sim, vamos a isto. Menos de 1/3 das pessoas terá dito que está disponível para tomar a vacina já. Ou seja, 2/3 das pessoas dizem assim: ok, se calhar até podemos tomar, mas eu não me importava de esperar um bocadinho a ver o que é que acontece com os outros. Porquê? Porque essa desconfiança. Bem, desconfiança porque há muita informação sobre as vacinas e infelizmente as pessoas não estão preparadas para lidar com as informações e ficam confusas. Ouvem falar a respeito de fases de vacinação e que as vacinas não foram tomadas até ao fim, e há uma grande percepção no geral de que as vacinas não foram testadas onde deviam ser testadas. E por isso existe esta desconfiança. Também preocupação em relação aos efeitos secundários. Foram saindo informações de que houve efeitos secundários graves, houve falecimentos e as pessoas ficam naquela, mas afinal a pessoa pode até morrer. Sim, mas foram feitos muitos milhares de testes. Sim, foram feitos muitos milhares de testes. Mas nós não estamos falando agora em milhares de pessoas a tomar a vacina. Estamos falando em milhões. E se temos efeitos secundários com milhares, com milhões, evidentemente que vão acontecer mais. E se há pessoas que vão dizer, não, mas eu vou fazer porque comigo não vai acontecer, haverá sempre aquela percentagem da população que vai dizer, se há efeitos secundários eu não faço porque de certeza que vai ser comigo que vai acontecer. É tão interessante percebermos esta grande desconfiança que existe por parte da população. E nós, como cristãos que anunciamos o Evangelho, sentimos esta questão de forma muito clara, porque assim, o cristianismo tem sido testado ao longo de 2000 anos. Ele não foi experimentado por meia dúzia de pessoas, nem por alguns milhares, mas por bilhões. Centenas de milhões de pessoas têm experimentado a diferença que Cristo faz nas suas vidas. Têm experimentado a diferença que a Bíblia faz nas suas vidas. O que ela transforma em termos do nosso coração. Têm experimentado de forma clara a mudança interior que acontece quando nós compreendemos que nós precisamos desesperadamente de Deus nas nossas vidas e que Jesus é o único caminho. São centenas de milhões de pessoas que testaram e que experimentaram vida nova e que experimentaram a paz de Deus no seu coração e que experimentaram a alegria da salvação. E, no entretanto, a humanidade continua cheia de desconfiança, apesar de todos estes testes de forma clara feitos e experimentados. Bem, eu não sei se você está pronto para tomar a vacina ou não. Eu não sei qual é o seu coração no que diz respeito a ela e se ainda existe confiança. Mas, neste momento, eu queria apelar a você, não à vacina, porque ela dá-nos uma proteção eventualmente contra uma patologia mundana. Mas eu queria chamar a sua atenção para aquilo que pode garantir a vida eterna. E isto foi testado e aprovado. E garantido por muitos milhões de pessoas nos últimos 2 séculos. Se você ainda não tem a paz de Deus na sua vida, se ainda não sabe o que é a alegria da salvação, se ainda não experimentou a diferença que Jesus pode fazer, então faça hoje. Porque, de facto, a salvação, através da mensagem do Evangelho, é universal para todo aquele que crê. É voluntária, porque não é imposta a ninguém. E é absolutamente gratuita, na graça maravilhosa do nosso Deus.